Sabe aquele instante quando fala instante? Exatamente agora, quando eu disse agora, é ali que Deus mora. Sabe aquele som um pouco dissonante, aquele acorde tenso que compõe a obra, é ali que Deus mora. Amém, gente. Eu queria compartilhar uma mensagem que Deus tem colocado no meu coração nessa semana. E a gente estava aqui mexendo nas coisas, a gente conseguiu trazer alguns pallets e fazendo coisas. Teve uns detalhezinhos ali fora, mas provavelmente a maioria não notou, mas a gente está mexendo nos detalhezinhos. E é muito legal porque meio que a gente vai aprendendo assim, né? E quebrando a cabeça e tentando fazer as coisas e se sujando, né? Eu pintei uns negócios aqui, me queimei e tem uma mancha que eu fui tomar banho e depois que tu sai do banho tu percebe que faltou uma parte, né? E tá aqui como prova de que a gente tá gastando tinta. E nisso eu perguntei assim, a gente se coloca assim, o que você perguntaria para Jesus te ensinar, né? E eu falo isso porque Jesus era um carpinteiro, né? E o carpinteiro, ele trabalhava lá com... A gente fala muito em carpintaria com madeira, mas a gente acredita que ele trabalhava muito em construção, ele era um construtor. E eu fico pensando, né, a mente mais criativa do universo sendo um carpinteiro na Judéia, ali no meio daquele povo, e quantas coisas incríveis ele pode ter feito e tentando fazer um pallet ficar de pé, né? Jesus, me ensina a fazer um pallet ficar de pé. O que você perguntaria para Jesus te ensinar? Isso aparece uma vez na Bíblia e os apóstolos perguntaram para Jesus, nos ensina a orar. E é isso que eu queria falar com você hoje, que Jesus possa nos ensinar a orar. Se você pudesse perguntar, o que você pediria? Jesus ensina-nos a orar. Em Lucas 11, a gente tem essa passagem onde Lucas 11, ele fala do sermão na planície, que é um paralelo com o sermão do monte. E eu quero ler esse para iniciar, mas a gente vai passear pela Bíblia sobre esse lugar maravilhoso da oração. Lucas 11. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse, Senhor, ensina-nos a orar, como Jesus ensinou os discípulos dele. E ele lhes disse, quando vocês orarem, digam, Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, dá a nós cada dia o pão cotidiano. Perdoa os nossos pecados, pois também perdoamos a todos os que nos devem, e não nos deixe cair em tentação. 5. Então lhes disse, suponham que vocês têm um amigo que recorra a ele à meia-noite e diga, amigo, empreste-me 3 pães, porque um amigo meu chegou de viagem e não tenho nada para lhe oferecer. E eu que estiver dentro responda, não me incomode, a porta já está fechada e os meus olhos eu e os meus filhos já estamos deitados. Não posso me levantar e dar-lhe o que pede. Eu lhes digo, embora ele não se levante para dar-lhe o pão por ser seu amigo, por causa da importunação se levantará e lhe dará tudo o que precisar. Por isso lhes digo, peçam e lhes será dado. Busquem e encontrarão. Batam e a porta lhe será aberta. Pois todo o que pede recebe, e o que busca encontra, e aquele que bate, a porta será aberta. Qual pai entre vocês, se o filho lhe pedir um peixe, em lugar disso lhe dará uma cobra? Ou se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Se vocês, apesar de serem maus, sabem dar boas coisas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está nos céus lhe dará o Espírito Santo a quem o pedir. Amém? Aqui os apóstolos querem entender como orar e a gente tem aqui um primeiro momento onde a gente vê essa oração que Jesus ensina do Pai Nosso. E essa mensagem vem ao nosso encontro porque Jesus diz, olha, além desse princípio que a gente vai falar sobre essa oração, existe um princípio de você bater, de você pedir, de você colocar diante de Deus as nossas necessidades. Em Mateus, a Bíblia vai mostrar também que esse Deus, ele conhece todas as coisas, ele sabe o que você passa, ele sabe cada situação, mas ainda assim nós temos que expor e colocar diante dele todas essas questões. Isso é interessante porque é quase um paradoxo, né? Alguém já deve ter se perguntado, e eu já, e talvez você também, né? Se Deus sabe tudo, por que a gente ora?
né? Tipo assim, ele sabe todas as coisas, por que que a gente tem que orar? Por que que a gente está ali falando, quase chegar diante de Deus e falar, Deus, tu sabes. E ele sabe. Então existe uma didática onde esse Deus nos ensina a se colocar diante dele, o Deus Todo-Poderoso, que sabe todas as coisas, e como servos, como filhos, como amigos, colocar o nosso coração diante dele. Você crê que Deus ouve a sua oração? Você crê? Você ora sim e Deus ouve. Entenda algo. Deus sabe todas as coisas. Existe uma coisa que a gente fala muito, uma frase que a gente ministra muito sobre a presença fiel. É a consciência de que Deus está aqui. É a consciência de que Deus te acompanha. É a consciência de que Deus está em todo lugar e que Ele sabe de cada detalhe, que o nosso jeito de viver precisa ter uma consciência de que essa presença está aqui. Agora, quando você olha a Bíblia, você percebe que não é tão simples assim. Em Hebreus, no capítulo 5, no versículo 7, se você ler, ele vai dizer, durante os seus dias de vida, o autor de Hebreus está falando de Jesus, durante os seus dias de vida, Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas, àquele que podia salvar da morte, e foi ouvido por causa da sua reverência e submissão. Então aqui o autor de Hebreus está falando de Jesus, que durante os seus dias de vida, Jesus clamava, Jesus fazia súplicas, Jesus orava. E por que Jesus foi ouvido? Jesus foi ouvido por causa da sua reverência e submissão. Então, se Jesus, que é o verbo que se faz carne, ele é ouvido por causa da sua reverência e por causa da sua submissão, o que dirá eu e você? Se Jesus ele é ouvido por uma condicional, imagina eu e você. A gente tem essa sensação de que Deus escuta todas as orações, Deus escuta, né? A gente ora e Deus ouve, Deus sempre está escutando, Deus está ali com a sirene, ali, o sensor ligado a todo momento. Sim, Ele é esse Deus todo soberano, mas essas súplicas chegam aos céus, sim ou não, porque a nossa oração é condicional. Porque Jesus só foi ouvido por causa da sua reverência e da sua submissão. Hoje eu queria mostrar de maneira rápida alguns pontos sobre o quanto que a nossa oração ela é ouvida ou não. A Bíblia vai nos mostrar que muitas vezes a gente pede e não recebe porque a gente pede mal. Aqui a gente tem em Tiago, capítulo 1, o apóstolo Tiago, ele está escrevendo no capítulo 1, no versículo 6, se você quiser abrir, ele vai dizer, peça, porém, com fé, sem duvidar, pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Ou seja, a sua oração ela tem um princípio de fé. Não adianta você pedir por pedir. Existe e você vai ver quando Jesus está nessa terra falando com os homens, algumas vezes ele chega diante deles e fala, vai e seja feita conforme a sua fé, ou a sua fé te salvou, ou você tem fé, e é uma oração para milagres, e você vê aqueles homens depositando tudo que eles tinham diante de Deus. Se você orar, querido, você precisa crer. A gente fala da frase lá, que a gente quer botar depois, a gente está botando algumas frases espalhadas aí, depois a gente vai botar a frase do se o sepulcro está vazio, então todas as coisas são possíveis, para que você lembre disso, porque é um princípio que precisa queimar no coração. O sepulcro está vazio. Se Jesus ressuscitou, o seu marido pode lavar a louça. Né? As mulheres orando aí, vai ser 30 dias, né, amor, de oração, para ver se os homens mudam. 30 dias para... Então tem que jejuar. Não vai dar só para orar. 30 dias, eu falei para ir, elas vão nos devocionais, depois elas vão escrever de forma anônima reclamações para os homens, aí depois a gente vai fazer um culto de homens e a gente vai ler. Alguém se identifica com isso aqui, pessoal? Para a gente trabalhar.
Mas sabe, se Jesus ressuscitou, os nossos casamentos, eles podem ser transformados. Se Jesus ressuscitou, aquelas petições mais difíceis, elas podem acontecer. Se Jesus ressuscitou, tudo é possível. Os milagres mais incríveis, a nossa fé precisa estar alicerçada nisso. E a fé, quando Jesus fala sobre essa fé, ele faz esse paralelo engraçado do grão de mostarda, que se você já pegou um grão de mostarda na mão, ele é bem petitinho, e ele dá uma hortaliça gigantesca. Por quê? Porque não é o quanto de fé você tem no sentido de minha fé é petitinha, minha fé é grande, mas é no que essa fé está depositada. Porque se você tem uma fé, que é uma fé do tamanho de um grão de mostarda, mas ela está depositada no Criador dos céus e da terra, essa fé é o suficiente. Porque o resultado dessa fé é esse objeto onde a gente está colocando ela. É Jesus, o Criador, o Verbo que se faz carne, aquele que venceu a morte. Você precisa orar com essa certeza de que tudo é possível. Agora olha só que interessante, a gente fez a brincadeira com os homens. Existe um princípio diante dos céus da honra. Em 1 Pedro, no capítulo 3, o apóstolo Pedro está escrevendo a carta. E aí ele vai dizer no versículo 7, dizendo para os homens: do mesmo modo vocês, maridos. É uma carta de ensino à igreja ali, ela é universal e ela está falando para nós, e aqui ele vai falar aos homens: do mesmo modo vocês, maridos, sejam sábios no convívio com suas mulheres, tratem-nas com honra, como a parte mais frágil e co-herdeiras do dom da graça da vida, de forma que não sejam interrompidas suas orações. Não é louco? Você já pensou isso? Tem que falar isso com a minha esposa, assim. Existe a possibilidade de Deus não ter ouvido orações minhas, porque eu tratei mal a minha esposa. Não adianta a gente chegar lá, orar bastante, assim, ai Jesus, nananana, e tem uma esposa lá que, tipo assim, não funciona. As nossas orações são interrompidas. Existe um princípio da honra. E isso, querido, é um exemplo extremamente claro em Pedro, mas que tem que ser estendido na nossa vida. Não adianta a gente chegar diante dos céus, orando, se aquele próximo, a quem Deus colocou no nosso caminho, a gente esquece. Se a gente não está honrando aquelas pessoas que atravessaram a nossa vida por causa do que Jesus fez. Não tem como a gente achar que os céus estão ouvindo aqui nessa vertical, se nessa horizontal aqui a gente é bobinhos. A gente não está sensível ao que o próximo está passando. Deus tem uma condicional para que eu e você tenham um acesso a esse Deus, porque nós estamos sensíveis a um Espírito que nos faz enxergar aquele que Ele não colocou no nosso caminho. Não tem como você orar clamando aos céus e os seus olhos não enxergarem que está na sua volta. Para os maridos aqui é até assustador. Quando a gente fala de oração, a gente sempre cita 2 Crônicas, e Deus está falando ao seu povo, dizendo: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Não é lindo esse versículo? Tem um problema nele. Ele começa com se. É condicional. Né? Tipo assim, se Deus falar assim: não, eu vou salvar todo mundo, vou ouvir vocês, vai ser muito legal. Eu falo: Jesus! Mas aqui Deus diante do seu povo diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome. E aí ele começa: se humilhar, se orar, se buscar a minha face, se converter dos maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. A nossa oração chega aos céus se o povo dele se converter dos nossos caminhos, se a gente estiver com o coração diante dos céus humilhado, se a gente estiver diante deles entendendo quem é esse Deus, o quão santo Ele é e quão pequeno nós somos. Aqui então a gente vai ouvir um Deus que sarará os nossos corações, que transformará todas as coisas, que perdoará os nossos pecados. Essa oração, ela nos faz se parecer mais com Ele. Não é sobre mudar quem Ele é, mas é sobre a gente mover o nosso coração à sua vontade.
Quando você abre em Mateus agora, se você abrir comigo em Mateus 6, no Sermão do Monte, Jesus está ensinando os seus discípulos, e tem uma parte aqui que eu amo. Assim, gente, se vocês puderem ler e reler Mateus 5, 6 e 7, é uma mensagem que, assim, nos confronta, que transforma a nossa vida. É a pregação mais linda de Jesus, que foi tão bem escrita pelo apóstolo Mateus e que chegou para nós de maneira que, sabe, se a gente tivesse acesso só a isso, a gente teria, se só essa mensagem queimasse o nosso coração com tanto fervor, a gente já seria transformado. No capítulo 6, no versículo 5 em diante, ele faz essa oração. Ele está ensinando os discípulos e ele diz como fazer isso. Quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. Ponto. Vamos analisar isso. Não sejam como os hipócritas. Eles gostam de ficar orando em pé nas sinagogas, nas esquinas, a fim de serem vistos pelos outros. Eu lhes asseguro que eles já receberam a sua plena recompensa. Uma das piores coisas é orar aqui em cima, nesse pequeno degrau. Porque quando eu oro aqui e você está ouvindo a minha oração, o meu cérebro ele junta uma palavra bonita com outra palavra bonita. Para que vós sabeis quão maravilhoso é o Espírito que em mim habita. Porque a gente está mostrando, o nosso cérebro está ali tentando ser, vivendo para ser aprovado. E aí, para a gente ser aprovado, a gente tem que encaixar umas coisas bonitas. E aí eu aprendi aqui, vocês não estão vendo, mas depois olha essa plaquinha aqui. Um dia ela apareceu aqui no notebook, eu tomei um susto. Isso é para aprender também, não é sobre você. Uma plaquinha que é para quem está aqui, porque quando a pessoa está aqui, a gente às vezes começa a se fazer e aqui está escrito assim, não é sobre você. Que assim, para eu estar aqui, de repente eu olho assim, opa, não é sobre você. Para que a gente traga a essência daquilo que importa. E quando a gente está aqui, ao invés de a gente achar que a gente precisa ser aprovado, e isso vai acontecer, queridos, porque o nosso objetivo é que mais e mais pessoas venham aqui orar, mais e mais pessoas venham aqui pregar, mais e mais pessoas, para que a gente tenha aqui tranquilo, a gente vai passear e está tudo bem, porque a igreja está vivendo esse evangelho onde nós pregamos uns aos outros. Mas sabe qual é o problema? Se eu falar assim, ó, domingo que vem, qualquer um aqui, você que prega. Quando a gente não está acostumado, o que acontece? A gente, nunca jejuou. Aí jejua segunda, jejua na quarta, jejua, né? Porque a gente se prepara, porque, domingo eu tenho que ir lá falar pro povo, porque de alguma maneira a gente está tentando ser aprovado pelo que a gente vai falar aqui. Existe um temor santo de, eu não quero falar besteira, e glória a Deus por isso, mas o fato é que a gente tem que trazer na memória que a gente está aqui para servir. E ninguém fica nervoso por servir. Se você entender que um dia você vai estar aqui em cima orando, isso é um serviço a nós, aos céus, tá tudo bem. Mas se a gente ficar com essa mentalidade onde a gente precisa ser aprovado, as nossas orações são como os hipócritas. E olha só que lindo, se eu fizer uma oração bem top aqui, e aí tu fala, nossa, aprendi uma palavra nova de oração incrível. Jesus está falando, esses hipócritas já receberam a sua recompensa. Não é louco? A recompensa que era para estar nos céus, em um lugar eterno, onde a traça não corrói, ela ficou aqui, porque a gente olhou para alguém e disse, uau, ficou melhor. Que o nosso coração possa estar diante desse Deus, rasgado, para que a gente não seja como os hipócritas. Aí no 6 fala, mas quando você orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que está em secreto. Então o seu pai que vem em secreto o recompensará. Nós seremos recompensados pelas aquelas coisas que estão no secreto, que ninguém viu, que ninguém nem imaginou, que a gente não teve que dizer para ninguém. E sabe qual é o problema hoje? A gente vai para o quarto, a gente fecha a porta, a gente entra no secreto. Aí eu tenho 2 Bíblias, essa aqui e essa aqui, uma mais linda que a outra, 2 Bíblias bem pequenas. Aí eu abro essa aqui, Mateus, aí essa aqui eu abro, qualquer lugar. Aí eu pego meu celular e eu faço a composição perfeita do meu devocional no secreto.
E glória a Deus, tem gente que, né, quer mostrar lá e a gente está ali compartilhando e às vezes isso inspira alguém, tudo bem. Mas não é engraçado que talvez na hora que a gente faz um devocional e a gente explora tudo isso, a gente já recebeu a nossa recompensa? Aqui na terra, em likes, em qualquer coisa, em migalhas. Por quê? Porque aqui ele está falando do que você faz no secreto. E o secreto é secreto. E lá onde ninguém está vendo, o Deus que vê te recompensará. E quando orarem, não fiquem sempre repetindo a mesma coisa como fazem os pagãos. Essa aqui é lindo. Eles pensam que por muito falarem vão ser ouvidos. Então a gente fica repetindo. Tem gente que tem essa coisa da reza, né? Ah, reza 20 assim, 20 daquele, fica... E aí o versículo é tão claro, não fica repetindo como fazem os pagãos. Eles acham que vão ser ouvidos. Não sejam iguais a eles, porque o seu Pai sabe que vocês precisam, antes mesmo de pedirem. Aí agora vem, 9. Vocês orem assim. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o nosso pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Linda, não? Não repita ela como os pagãos fazem, mas que você tenha esse princípio de que quando você entrar lá, você vai falar desse Pai nosso que está no céu, que você vai santificar esse nome. Sabe como você faz isso? Você proclama esse nome, você faz com que a glória de Deus seja expandida por toda a terra. Entenda, não é como se a glória de Deus fosse isso e você está fazendo Deus ficar mais glorioso. Não, a glória dele é eterna. Mas para que você traduza isso na sua mente conforme a fama de Deus se espalha pelo mundo, a glória dele se estende. Conforme Deus é reconhecido através da sua vida, a glória dele se estende. Que o nome dele seja santificado. Que você entre nesse lugar lembrando que você está falando com o seu Pai. E entenda agora, lembra que a gente falou do temor de Deus na oração, que o próprio Jesus era ouvido porque é reverente? Hoje, a gente tem uma cultura muito diferente para criar filhos, né? Os filhos comem na frente, os filhos... Né? Na época que eu ia na casa da vovó, que Deus a tenha, a gente não comia antes. Não comia. Tinha que esperar. Sobrava lá uns frangos ali, né? O resto ali. E tem que comer, então a gente quer comer. Existia uma reverência. A gente não era a prioridade. Por que eu estou falando isso? Porque quando a gente está diante do Pai, a gente tem uma intimidade de estar diante do Pai. Mas quanto mais você conhecer esse Pai, esse caminho tem que te levar a uma reverência maior. Para que você tenha a reverência que se deve ter de um Pai. Para que o nosso Pai não seja simplesmente um bro, um amiguinho, né? Mas seja o Pai que pode falar para não fazer, que pode me corrigir, o Pai aonde eu respeito, esse lugar de intimidade onde eu vou estar à vontade, porque a casa do meu Pai ainda gera uma reverência, porque Ele é o Pai. E tem isso, né? Claro, cada família tem um jeito de se governar e lá em casa eu apanhei mais da minha mãe. Mas quando eu apanhava do meu pai era diferente. Quando chegava o pai, aí o bicho pegava. Foi umas duas, 3 vezes, né? Só. Que é um menino muito bom. Desculpa. Mas era diferente. Tanto é que eu lembro. Da minha mãe, né? Terça-feira. Mas do pai, você vê que tinha eu tinha um respeito. Claro, como eu falei, cada família tem mas assim, que essa reverência do Pai Nosso vem ao nosso coração quando a gente ora. Aí a gente clama, venha o teu reino, que seja feita a sua vontade assim na terra como nos céus. A nossa oração é a gente se submetendo a essa vontade de Deus. A gente pede e não recebe porque a gente pede mal, porque a gente pede a nossa vontade. Quantas vezes você orou pela Mega Sena e a Mega Sena não veio? Você já imaginou que Deus está olhando para você e dizendo, então, pedir a Mega Sena é você pedir mal? Porque se fosse bom, Ele te dava. Não sei o quanto que você confia no seu coração, mas é muito provável que 100 milhões corrompesse ele. Então Deus, no seu amor e misericórdia, não te deu. Eu falo, Deus, eu resolveria tantos problemas
Estou aqui, conta comigo. Mas você entende que a gente não recebe porque a gente está querendo uma vontade, e o clamor da mensagem é: seja feita a sua vontade. Aí no versículo 11, dá-nos o pão de cada dia, a provisão do hoje. O problema dos 100 milhões, sabe o que é? É que era a provisão por causa da vida. E ele disse: hoje, ele está fazendo um paralelo com o maná. Não sei se você vai lembrar, o povo estava no deserto e não tinha o que comer e caiu o maná. E aí caía lá um pozinho, uma escaminha, e todo mundo achou estranho. E eles fizeram: opa, dá para fazer um bolo gostoso, dá para fazer um pão. E aí um cara pensou assim: nossa, eu tenho que vir aqui toda manhã. Não, eu vou pegar para amanhã também, porque daí amanhã eu não preciso vir. E aí apodrecia. E a ordem era: você vai pegar todo dia. Por que a gente tem que pegar o para amanhã? Porque a gente não sabe se amanhã vai ter, né? Vai que amanhã não cai maná. E ele está falando: ei, eu sou o Deus que vai prover diariamente, dia após dia, que Ele vai prover o pão de cada dia. E a gente às vezes tem essa orfandade, dizendo assim: não sei se amanhã vai ter. O Natan mama o que precisa mamar, porque daqui a algumas horas ele vai fazer e adivinha? Tem mais leite. Ele nunca tipo assim: não, mamar? Vou mamar o suficiente porque vai que não vem mais. Não, porque ele tem a certeza de que a provisão vai vir e que nosso coração esteja descansando diante de Deus, com a certeza que a provisão é de cada dia. Aí agora dói. Perdoa as nossas dívidas. Algumas versões vão falar: perdoa os nossos ofensores, assim como nós perdoamos os nossos devedores. Você está orando diante dos céus uma condicional: Deus, me perdoa como eu perdoo. Isso aí não devia estar aqui. Não devia, né? Isso aqui não devia estar aqui. Você está clamando e dizendo: Deus, eu sou todo errado, cheio de problema, me perdoa. Aí você chora diante de Deus, aí você sente que Deus perdoa, e aí você ora: Deus, me perdoa. E aí Deus olha: como é que eu te perdoo, meu filho? E ele fala: me perdoa como eu perdoo. Tem certeza? Que a gente possa ter esse coração perdoador, para que os céus possam olhar para nós com graça, dizendo: ei, o seu perdão é estendido com graça, porque você sabe perdoar aqueles que te machucaram, aqueles que te devem. E aí no 13 vai falar: e não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Sabe o que eu amo? Não é só um cair, né? É para que você não seja nem tentado, né? Você cair em tentação. Livra-nos do mal. Ele está colocando 2 passos atrás para que a gente tenha uma proteção para não ficar lá no limite e cair num pecado, mas não nos deixe cair na tentação. Que o nosso clamor seja para que, se existe uma linha aonde a gente fique muito perto do pecado, que a gente possa correr para longe dela, que a gente clame aos céus: não nos deixe nem cair lá na tentação, não nos deixe chegar perto, livra-nos do mal. E aí nós declaramos diante dos céus e da terra: porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Amém? A vida é uma guerra. A vida é muita coisa, mas quando você olha as Escrituras, você vê que existe uma guerra contra principados e potestades. Não é contra homens, contra sangue, mas existe um diabo que está ao seu derredor e que está tentando. E existe uma caminhada que eu e você estamos fazendo contra os principados, contra as potestades e contra o nosso próprio pecado. Que você possa guerrear contra esse pecado. Que você possa guerrear contra qualquer tentativa do inimigo de fazer você ficar parado no mesmo lugar, com qualquer tentativa do inimigo de tentar você viver uma vida ridícula e medíocre, movida aos desejos dessa terra e não a algo que tenha um peso eterno, sabe? Eu já falei sobre isso, a gente vai viver uma eternidade e nós estamos aqui preocupados com os próximos dias. Nós estamos preocupados com os próximos meses, que a gente possa viver por aquilo que é eterno, que a gente possa viver essa guerra. A melhor arma que você tem é colocar diante dos céus, em oração, tudo isso. O salmista
ensina a gente a clamar, o salmista ensina a gente a rasgar o coração, o salmista ensina a gente a dizer: Deus, eu estou sofrendo, por que tu não me escuta? E está tudo bem, isso é a Bíblia, está ali, o salmista está clamando, mas o salmista continua a escrever e ele diz para a gente olhar para os montes e dizer: de onde é que vem o meu socorro? Imagina, você levanta os montes lá para a serra, e de onde é que vem o meu socorro? Vem do Criador dos céus e da terra. Que a nossa fé esteja alicerçada no Criador e dos céus e da terra, que no meio de tudo isso a gente possa ter acesso ao Pai. O véu se rasgou, mas que exista temor no nosso coração, por causa que esse temor, que é o princípio da sabedoria, fez com que Jesus fosse ouvido. Que a gente possa ter temor, dizendo: ei, isso aqui é real e é muito maravilhoso, e esse amor transborda, mas tem uma parte aqui que gera um temor santo no meu coração, para que eu me volte aos céus dizendo: Deus, me perdoa, porque eu sou pecador, me transforma, porque eu tenho tanto ainda para percorrer. Amém? Queria que vocês colocassem de pé. Queria chamar o John Mayer para dedilhar. A gente vai compartilhar a ceia. E eu queria que durante esse momento você estivesse orando. E que você estivesse colocando seu coração diante de Deus. E como os apóstolos falaram, ensina-nos a orar. Que a gente não viva essa vida orando pouco. Que a gente não se arrependa de dever ter orado mais. Que a gente possa estar diante de Deus dizendo: Deus, eu fiz o que tinha que ser feito. Eu combati o bom combate, eu guardei a carreira. Senhor Deus e Pai, obrigado, Deus, pela Tua graça. Obrigado porque Tu és bom e sempre bom. Eu oro, Jesus, para que essa oração, Deus, entre no nosso coração. Que não seja só uma reza a ser repetida, mas que seja um exemplo de como estar diante de Ti. Que exista ousadia para estar diante do Pai, mas exista temor, porque Ele é o nosso Pai. Que exista ousadia para estar diante de Jesus, que nos amou de tal maneira, mas que exista temor, porque a gente está diante do Deus que é santo, santo e santo. Que nós possamos, Deus, estar tendo uma semana que a gente não esqueça de orar, Deus. Que a oração não seja uma ferramenta guardada numa gaveta para os dias difíceis que estamos desesperados, mas que seja, Deus, uma ferramenta contínua em que não saia do nosso bolso, que a gente esteja a todo momento diante de Ti com o coração sincero, clamando em espírito, clamando de verdade, clamando não como os hipócritas querendo se fazer, mas falando com o coração honesto diante de um Pai que sabe todas as coisas e de quem não há o que esconder. Nós clamamos, Jesus, para que o nosso coração, Deus, esteja aprendendo dia a dia como orar, e que essa ferramenta, Deus, esteja diante de Ti como um pai que olha com alegria a um filho que tem colocado todas as suas petições aos pés. Que a gente possa bater e as portas sejam abertas. Que a gente possa clamar, Deus, e as nossas orações serem respondidas. Que a gente possa testemunhar daquilo que nós já oramos, Deus, e que nós já temos. Que nós possamos lembrar daquilo tudo que a gente já vive, que um dia foi só uma oração, mas que a gente não ouse ficar estagnado, para a gente continuar orando, Deus, por tudo aquilo que Tu ainda quer fazer. É o que nós clamamos, em nome de Jesus. Amém.